No final, a criança fica incapaz de ler. Em vez de colocar a culpa no método, coloca a culpa na coitada da criança. Aí vai dizer que a criança tem dislexia, desortografia, descalculia, tem TDAH. Eu sei o que é socioconstrutivismo, a gente sabe, mas pra quem tá ouvindo a gente, do que você tá falando quando você fala assim, o método do socioconstrutivismo é um terror? É a ideia de que o saber não precisa ser descoberto, ele tem que ser construído na cabeça da pessoa. Então, por exemplo, em vez de você ensinar uma pessoa a ler pelo método fônico, pelo método silábico, por exemplo, cavalo, a gente aprendeu assim, né? Eu falei pra você, C-A-K, V-A-V-A, L-O-L-O. Hoje em dia não. Hoje em dia você coloca um conceito na frente da criança como se a criança tivesse que descobrir aquilo e a criança fica olhando para aquele conceito como se estivesse olhando para aquela palavra, como se estivesse olhando para o hieroglifo da Suméria. Daqui a pouco ele não entende nada, não sabe ler nada e em vez de ver claramente que o problema está no método que não funciona, porque o objetivo do método é exatamente o que o professor falou, impor uma ideologia de conflito de classes e não fazer com que a criança aprenda, não promover a literácia da criança, mas sim promover um militante mirim, no final a criança fica incapaz de ler. Em vez de colocar a culpa no método, coloca a culpa na coitada da criança. Aí vai dizer que a criança tem dislexia, desortografia, descalculia, tem TDAH, quando na realidade ela está tem sendo... um monte de nome que todo mundo tem agora. Ela está sendo ensinada a ser incapaz de ler para fins, claro, de domínio político. Você tem construção de militantes. O ataque nas crianças, a gente pode falar na universidade também, porque a universidade está um horror. Mas o ataque nas crianças é estrategicamente, do ponto de vista do comunismo, muito importante, porque os velhos estão morrendo. E é esse grupo de militantes mirins que vão crescer e serem soldados do comunismo, replicando um método que vai destruir cada vez mais o Ocidente.